Então, como eu falei para vocês há pouco, esses transtornos, eles têm... o início deles pode acontecer já na infância para a adolescência. E essa etiologia, porque esses transtornos, a gente traz como os principais fatores de risco questões ambientais e questões hereditárias. Então, quando diz respeito ao histórico familiar, ou seja, hereditariedade e a questão do sexo, em relação à hereditariedade, os estudos mostram que pessoas que têm parentes de primeiro grau com transtorno mental, então, no caso, pai ou mãe, essa pessoa tem 4 vezes mais chance de desenvolver um transtorno mental do que aquele que não tem. E, como nós já vimos nos dados anteriores, né, como existe um efeito, uma interação significativa com o sexo. Então, as mulheres, as meninas, têm 2 vezes mais chance de apresentar algum tipo de transtorno mental do que os meninos. Em relação às questões ambientais, sociais, fatores de risco como as experiências adversas e interações negativas, então essas experiências adversas e interações negativas muito dentro do próprio ambiente familiar, então dentro de casa, em relação ali ao ambiente familiar, convívio com os pais, com os irmãos, com os familiares, e interações negativas também dentro do ambiente escolar, que é o nosso foco, e é um local de muita importância para que ali eles tenham experiências positivas e não negativas. Isso tudo vai interagir de maneira negativa para o desenvolvimento desses transtornos mentais, bem como outros fatores de estilo de vida, como consumo de substâncias ilícitas, consumo de álcool e consumo de cigarro. Então, esses fatores de risco que nós vimos, eles afetam a morfologia e afetam a fisiologia cerebral. Então, nós temos aqui 3 principais áreas do cérebro e diferentes regiões do cérebro que elas respondem, ou eles se mostram nos exames com diferentes ativações em relação aos sintomas depressivos, de ansiedade. Então, nós temos aqui, primeiro, o córtex pré-frontal, que ele tem um papel importante no processo cognitivo e também na regulação da emoção e da sociabilidade. E o que os estudos mostram para a gente? Que pessoas com depressão ou ansiedade, elas apresentam uma morfologia alterada do córtex pré-frontal medial em comparação às pessoas que não têm transtornos mentais comuns. Então, da mesma forma, o hipocampo também é outra área que é afetada, e os exames de imagem mostram uma redução do volume do hipocampo em pessoas com transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Sabemos que o hipocampo ele é responsável pela aprendizagem, pela memória. Então, logo, alterações morfológicas ou fisiológicas nessa estrutura cerebral pode ter impactos negativos. E, por fim, a amígdala, que tem a função de processar ali as memórias e as emoções e gerenciar esse armazenamento das recordações, das memórias, ela também se apresenta hiperativa em pessoas com ansiedade. Então, nas pessoas ansiosas, eles têm uma hiperatividade da amígdala. E isso faz com que eu tenha também uma redução da atividade do pré-frontal, do córtex pré-frontal medial. Então, essas são algumas das alterações morfológicas e fisiológicas que afetam a neuroplasticidade cerebral que estão associados a esses transtornos mentais.